Infecções do trato urinário, ou ITUs, são muito comuns no Brasil. São o segundo tipo mais comum de infecção do corpo, perdendo apenas para as infecções respiratórias, e são a razão de mais de 8 milhões de visitas ao médico a cada ano. Cerca de 10 em 25 mulheres e 3 a cada 25 homens terão sintomas de infecção urinária durante a sua vida. A maioria das infecções urinárias não são graves, mas em alguns casos podem levar a problemas graves, como infecções renais e até mesmo sepse. Os sinais de uma infecção urinária envolvem dor ou ardor durante a micção, a urina que aparece turva ou cheira mal e uma vontade de ir ao banheiro com frequência. Em alguns casos, uma pequena quantidade de sangue pode ser notada na urina. Você pode manifestar uma infecção urinária em qualquer idade, mas há momentos de sua vida em que você pode estar mais propenso a manifestar os sintomas. Vamos entender um pouco mais sobre as infecções urinárias em grupos específicos de pessoas. Primeiro vamos falar de infecções urinárias em crianças. Cerca de 2,5% de todas as crianças apresentará pelo menos um episódio de infecção urinária. Infecções urinárias são mais comuns e são em crianças com idade inferior a 5 anos. As meninas estão sob um risco mais elevado do que os meninos para adquirir infecção urinária, muito mais em razão do comprimento mais curto da uretra e a proximidade com a região do períneo. Um pai ou mãe pode ajudar bastante a diminuir o risco de infecção urinária em seu filho ou filha, certificando-se de que eles se mantenham sempre bastante hidratados e sigam medidas simples de cuidados durante a sua higiene pessoal, assim como manter uma dieta rica em fibras e frutas. Durante a puberdade, as mulheres jovens podem apresentar episódios repetidos de infecção urinária. Esse pico de infecções urinárias está muitas vezes ligado ao início da atividade sexual. Mais uma vez, o pico para infecções urinárias em mulheres ocorre após a menopausa. Isso é por causa da diminuição dos níveis de estrógenos vaginais, que diminui a quantidade de muco protetor natural. Muito parecido com as meninas, que têm taxas mais elevadas de infecção urinária do que os rapazes, as mulheres têm maiores taxas de infecções do que os homens por causa da sua anatomia da uretra, mais curta. A uretra da mulher é mais curta que a do homem, e isso torna mais fácil para as bactérias chegarem até a bexiga. As mulheres também podem notar o aparecimento de mais infecções urinárias após a atividade sexual e episódios de queda da imunidade, como por exemplo após um resfriado ou um período de estresse intenso. Para situações como esta, onde é possível identificar um fator desencadeador da infecção bem nítido, podemos usar algumas medicações preventivas, como antibióticos em dose baixa, e assim como medidas comportamentais que diminuem o risco de adquirir uma nova infecção. Os homens mais velhos, como homens de 70 anos ou mais, estão sob um risco maior de infecções do aparelho urinário, por causa de problemas de ir ao banheiro ou até mesmo de esvaziamento da bexiga. Mulheres após a menopausa também estão sob o maior risco de infecção do trato urinário, devido à menor quantidade de estrógeno que pode mudar a composição da flora vaginal. A flora vaginal normal de boas bactérias são olhadas como bons aliados, porque eles matam e evitam o crescimento de outros tipos de bactérias que podem causar infecções urinárias. Boa parte das bactérias só pode crescer em climas vaginais ligeiramente ácidos, e para isso é necessário níveis normais de estrogênio. Tratamentos de reposição de estrógeno via vaginal pode ser útil para certos casos específicos, mas sempre sob orientação de um ginecologista. Fale com seu médico para ver se essa é uma opção para você. Outros grupos de alto risco para infecção urinária são pessoas com açúcar elevado no sangue, ou diabetes, ou aquelas que apresentam um refluxo vésico-ureteral, que é o retorno de urina em direção aos rins durante a micção. Estão em maior risco de contrair uma infecção do aparelho urinário. O refluxo vésico-ureteral é quando a urina, como já falei, volta em direção ao rim a partir da bexiga. Com o tempo, esse refluxo de urina infectada pode aumentar o risco de uma pessoa desenvolver os danos nos rins. O refluxo vésico-ureteral é geralmente visto em crianças com infecções do trato urinário de repetição, e esse diagnóstico é pouco comum em adultos. Além disso, alguns pacientes com pedras nos rins e catéteres de longa permanência também podem estar sob um risco mais elevado de desenvolver a infecção do aparelho urinário. Como é que as infecções urinárias então são diagnosticadas? Na suspeita de uma infecção urinária, você deve primeiro procurar um médico, coletar uma amostra de urina para análise.
A urina é analisada à procura de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, bactérias e outros produtos químicos, como nitritos, por exemplo. Um exame de urina adequado pode identificar uma infecção e um exame de cultura de urina também pode ajudar seu médico a escolher o melhor antibiótico para o tratamento. O uso de antibióticos de forma inadequada ou como automedicação pode conduzir a maiores taxas de resistência bacteriana e levar a casos mais severos de infecções. Deve-se notar que alguns indivíduos podem apresentar bactérias na urina e não manifestar qualquer sintoma de uma infecção urinária. Esse evento é comum em adultos mais velhos. Se o indivíduo tem bactérias na urina, mas não tem sintomas, nem sempre o uso de antibióticos está indicado. O tratamento deve ser dado a indivíduos com bactérias e sintomas de infecção urinária associados. A exceção a essa regra são pessoas que têm um rim único, mulheres grávidas e pessoas com a imunidade diminuída, ou aqueles que passarão por algum tipo de cirurgia ou até mesmo um exame invasivo. Muito se pergunta também sobre o suco de cranberry e outros suplementos relacionados. Alguns estudos na literatura médica mostram que suplementos de cranberry podem ser úteis, mas outros estudos discordantes dessa opinião mostram que eles não ajudam a diminuir a frequência das infecções urinárias. O mais importante é atentar para as seguintes orientações para reduzir o risco de contrair uma infecção urinária. E elas são: primeiro, beba muita água. Segundo, urine sempre que tiver vontade. Mantenha as boas práticas de higiene. E por último, esvazie a bexiga depois das relações sexuais. Para mais informações, consulte seu urologista.